Então voltamos aqui, galera. Lembrando então que raiz, né? O que é raiz de um polinômio? Raiz é o valor do x que faz o polinômio dar zero, né? Então vou dar um exemplo bem fácil aqui, que é um polinômio de primeiro grau. Seria aqui, por exemplo, x mais 2, né? X mais 2. Então, qual é a raiz desse polinômio? Então, qual é o valor do x que faz isso daqui dar zero? Se eu colocar 0 no x, dá 0 mais 2 dá 2, então não é 0. 1 mais 2 dá 3, então se você for por tentativa e erro aqui, você vai perceber que o valor do x que faz isso dar 0 é menos 2. Quando você coloca menos 2 mais 2, o resultado dessa conta é 0. Então, o x igual a menos 2 é a raiz desse polinômio. Só que a gente não faz assim por tentativa e erro, né? A gente usa métodos matemáticos. Então, isso daqui é bem fácil. Você pega o polinômio x mais 2 igual a 0, e aí você passa o menos 2 do outro lado, correto? Ele vai mudar de sinal e você vai ter a raiz do polinômio. Então, com polinômio de primeiro grau é bem fácil dessa forma. E se for de segundo grau, né? Vamos dar um exemplo aqui. Função de segundo grau, polinômio de segundo grau. Por exemplo, x ao quadrado mais x menos 2. Então, como que eu acho a raiz desse polinômio? Então, a primeira coisa que eu faço é igualar a zero. Agora eu tenho que achar, né? Agora eu tenho que usar Bhaskara, né? Porque não tem como fazer esse esquema de passar o número do outro lado e achar o valor do x. Então, aqui eu vou usar Bhaskara. Então, você tem que comparar com a função geral, que é ax² mais bx mais c. E aí você vai encontrar quanto vale o a, quanto vale o b e quanto vale o c. Então, o a é o número que multiplica o x². Então, aqui não tem ninguém. O a vale 1, né? O b é o número que multiplica o x. Então, aqui também não tem ninguém. O b vale 1. E o c é o número sem x. Então, o número sem x aqui é o menos 2. Então, achei o a, o b e o c. Aí vem o cálculo do delta, né? Então, lembra lá desde a 7ª série, eu acho que você vê Bhaskara. Então, delta é b² menos 4ac. No lugar do b você vai pôr 1, né? Então vai ficar 1 ao quadrado menos 4a. Quanto vale o a? O a vale 1. Quanto vale o c? O c vale menos 2, né? Aí, 1 ao quadrado dá 1. Menos 4 multiplicado por 1 vai dar menos 4, né? E menos 4 vezes menos 2, né? Então, primeiro tem que fazer a multiplicação aqui. Então, vai dar 1. Aí, ó, vai ter uma regra de sinais que você vai aplicar aqui. Menos vezes menos vai dar mais, né? 4 vezes 2 é 8. Então, deu 1 mais 8. E o delta dá 9, né? O delta positivo. Aí, como é que você calcula a raiz disso? Certo? A raiz, você usaria a fórmula assim. X é igual a menos b, mais ou menos, raiz do delta, dividido por 2 vezes o a. Então, o x vai ser menos b. Quem é o b mesmo? 1, né? Então, vai ficar menos 1, mais ou menos, raiz do delta. Delta deu 9, né? Então, mais ou menos, raiz de 9, dividido por 2 vezes o a é 1. Certo? Aí, a raiz do 9, né? O que é raiz de 9, né? Você sabe que a raiz de 9 é igual a 3, né? Por quê? Porque a raiz, ela vem do fato de que quando você multiplica um número por ele mesmo, tem que dar o que está dentro da raiz. Então, como 3 vezes 3 dá 9, a gente
fala que a raiz de 9 é 3. Mas também poderia ser menos 3, né? Porque quando eu multiplico menos 3 por menos 3, também dá 9. Então, a raiz de 9 é 3 ou menos 3, né? Então, esse mais ou menos, ele já está aqui na fórmula, assim, ó, mais ou menos. Por isso que tem esse mais, menos, né? Para considerar esses dois casos da raiz de 9. Quando dá 3 e quando dá menos 3, né? Porque a raiz de 9 pode ser 3 ou menos 3. Multiplica esses dois para você ver, vai ficar menos vezes menos dá mais, 3 vezes 3 dá 9, então ó, dá o número que está lá dentro. Então a raiz de 9 pode ser 3, porque 3 vezes 3 dá 9, e pode ser menos 3, porque menos 3 vezes menos 3 também dá 9. E aí, para achar as raízes, você continua aqui, então, menos 1, mais ou menos, raiz de 9, 3, né? 2 vezes 1, 2. E aí você tem as duas raízes, né? As duas soluções. Uma que você usa o sinal de mais, né? Então vai ficar menos 1 mais 3 sobre 2. E a outra que você vai usar o sinal de menos, né? De menos aqui. Menos 1 menos 3 sobre 2. Essa vai dar menos 1 mais 3, né? 3 menos 1, 2. 2 dividido por 2 dá 1. Então, uma das raízes é 1. E a outra vai ser menos 1, menos 3, que é menos 4. Menos 4 dividido por 2 é menos 2. Então, as raízes é 1 e menos 2. Então, tem duas raízes, que é 1 e menos 2. Então, ó, vamos fazer um teste aqui. O 1, por que o 1 é raiz? Porque quando você coloca 1 no lugar do x, dá 0. Ó. 1 ao quadrado dá 1. Mais 1, né? 2. Essa parte deu 2. 2 menos 2, 0. Se você fizer a mesma coisa com menos 2, vai dar certo. Você coloca o menos 2 aqui no lugar do x, menos 2 ao quadrado, menos 2 vai dar 0. Porque menos 2 ao quadrado dá 4. E aí aqui vai ficar menos 2, então vai ficar 4 menos 4, né? Então, quando o delta dá positivo, o Bhaskara dá certo, né? Você consegue achar as raízes do polinômio bem facilmente. Agora eu vou mostrar um caso onde o delta dá negativo, e aí eu vou finalmente falar dos números complexos. Né? Vou pegar uma colinha aqui, peraí. O polinômio agora vai ser assim. Polinômio igual a x quadrado mais 2x mais 2. Vamos tentar achar a raiz desse polinômio aqui pelo mesmo método do Bhaskara, né? Vamos ver se vai dar certo. Então, começa identificando quem é o A, quem é o B e quem é o C, né? O A é quem vai com o x quadrado, então o A vale 1. O B é quem vai junto com o x, então o B vale 2. O C é o número sozinho, o C vale 2. Vamos calcular o delta aqui. O delta vai dar B ao quadrado menos 4AC. O delta vai dar 2, né? O B vale 2. 2 ao quadrado menos 4A. O A vale 1 e o C vale 2. Então, o delta, 2 ao quadrado é 2 vezes 2, 4. Aqui vai ficar 4 vezes 1. 4, né? Menos 4, né? Menos 4 vezes 2. Menos 4 vezes 2. Tudo isso aqui vai dar menos 8, certo? Esse pedaço aqui, ó. Esse pedaço vai dar menos 8. Então, aí vai ficar 4 menos 8, que é menos 4. Certo? O delta deu negativo e agora tem um problema. Vamos ver qual que é o problema. A fórmula para você encontrar a raiz é menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a. E aí, quando você substitui os valores, vai ficar menos b, né? Quem é o b? O b vale 2, então vai ficar menos 2, mais ou menos raiz do delta, né? Quem é o delta? Menos 4. Menos 4
sobre 2 vezes o A. O A vale 1, certo? Vamos parar por aqui. Aí vou comentar essa parte aqui agora, né? A gente sabe que o polinômio de segundo grau ele tem que ter 2 raízes, né? Então, se o polinômio existe, ele existe, né? Porque eu consegui escrever ele, está aqui, ó, x² mais 2x mais 2, se ele existe, tem que ter as 2 raízes, né? Então, como é que eu faço para calcular essa parte aqui? Raiz de menos 4, né? Ela não existe nos números reais. Vamos tentar aqui. Você pode estar pensando, não, raiz de menos 4 é menos 2, né? Mas a gente viu lá atrás que quando você multiplica um número negativo por um número negativo, dá um número positivo. Então, a raiz de 4 não é menos 2, né? Porque menos 2 vezes menos 2 não vai dar o menos 4 que está aqui dentro, ele vai dar 4, né? Então, aqui não é igual, não. Aqui é uma setinha, né? Então, não pode ser o menos 2. Porque, ó, menos 2 multiplicado por menos 2, menos vezes menos dá mais, 2 vezes 2 dá 4. Então, dá mais 4, não vai dar menos 4. E também não é o 2, né? Porque o 2 vezes 2 dá 4. Então, é o que, então, né? Como é que eu acho essa raiz aqui? Existe a solução, tem que existir, porque o polinômio existe e eu não consigo fazer uma conta que dá o menos 4. Então, daí que surgiu os números imaginários, né? O que seriam os números imaginários? Os números imaginários seriam números que eles foram inventados para que os matemáticos conseguissem encontrar soluções dos polinômios, né? Porque senão não tinha como encontrar a solução de determinados polinômios se você não imaginasse que tinha outro conjunto de números além dos reais. Então, qual que é o raciocínio, né? A raiz de 4, eu vou falar que é 2. E a raiz de menos 4, eu vou falar que é 2 multiplicado por um número imaginário, que a gente chama de i, né? Agora eu vou calcular quanto que tem que valer esse i para que tudo isso seja verdade. Então, vamos usar aquele raciocínio assim. O conceito de raiz é quando eu pego esse número e multiplico por ele mesmo, tem que dar o número que está dentro da raiz. Então, 2 vezes 2 dá 4. Beleza. Então, vamos fazer a mesma coisa agora com o 2i. 2i multiplicado por 2i tem que dar quem está dentro da raiz lá. Menos 4. Certo? Usei o mesmo conceito que eu usei aqui em cima, usei aqui embaixo. Ó. Multipliquei 2 por 2. Tem que dar quem está lá dentro da raiz. Multipliquei 2i por 2i, tem que dar quem está dentro da raiz. Então, fazendo as contas aqui, ó, 2 vezes 2, 4. I vezes i ao quadrado. Então, vai dar 4i² igual a menos 4. E aí a conclusão é, se eu quero calcular o i², o 4 está multiplicando, eu passo ele dividindo, né? O i² vai ter que ser menos 4 dividido por 4. Quanto que dá menos 4 dividido por 4? Dá menos 1, né? E aí vem a grande conclusão. O i² vale menos 1. Ou, em outras palavras, né, se eu passar esse 2 para lá virando raiz, o i tem que ser raiz de menos 1. E esses são os números imaginários que surgiram da necessidade de encontrar as raízes de determinados polinômios, né? O que eu fiz com raiz de 4 e menos 4 serve para raiz de 9, desculpa, e menos 9. Raiz de 9 é 3, porque 3 vezes 3 dá 9. E a raiz de menos 9? Eu vou pensar que é 3, que é o mesmo número, vezes um número imaginário. Porque quando eu pego esse cara e multiplico por ele mesmo, né? Ele vai ter que dar vai ter que dar o número que está aqui dentro. Vai ter que dar menos 9
3 vezes 3 é 9, I vezes I é I quadrado. Se eu fizer as contas, eu vou chegar na mesma conclusão, né? Que o I ao quadrado vale menos 1 e que o I vale raiz de menos 1, tá bom? Então, até a próxima videoaula. E é isso daí, é assim que surgiu os números complexos.